abençoe você nesta noite. Pelas oportunidades, né? Hoje não muito tempo não. Mateus 24, no versículo 10, do 10 ao 13, vamos ler. Deus te louvado esta noite. Aleluia. Todos acharam? Amém. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, e aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade do amor de muitos, esfriarão. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Amém? Tem Cristo, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Peço que nos olhos, vamos orar ao Senhor. Você que está aqui essa noite, Deus abençoe você através dessa palavra. Você que está no lado para assistir, que Deus também te abençoe em nome de Jesus Cristo. Neste momento tão oportuno, onde nós vamos falar do amor de Cristo, né? O amor de Jesus, aquilo que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário, para que hoje você tivesse vida e vida com abundância, né? Nós estamos sempre alimentando o poder de Deus, né? E também o poder de Jesus, nosso Salvador. Senhor, nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Deus, reunidos, com o único propósito, Deus, receber este alimento genuíno, este alimento que nos transforma, este alimento que nos fortalece, esse alimento que nos põe de pé, Deus, para marchar essa terra tão difícil, Deus, que nós passamos ou vivemos, mas em tudo isso somos mais que vencedor, porque escolhemos, Deus, andar com o verdadeiro Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós não olhamos para a esquerda e para a direita, mas olhamos para o alto, que do alto vem o socorro. Então, nesta noite, Pai, nos conduza, como você tem conduzido ao longo desses anos para a Tua presença, mas que nós possamos, Deus, estar firme e forte nos dias maus, nos dias de tristeza, tribulação, nos dias de doença, Deus. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, Deus. Então, nesta noite, Pai, eu apresento a Tua igreja, a sede, Pai. Eu apresento a Tua igreja, Pai, do outro lado, que está nos assistindo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Mas que nesta noite possamos, Deus, mais uma vez, louvar, agradecer o Teu santo nome, Deus. Pois fiel é o Senhor nesta noite, Pai. Abre para o entendimento deste homem, desta mulher, Deus, para que essa vida possa entrar nesta noite, Pai, e transformar, Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente aí, em nome de Jesus Cristo. Eu estava aqui, nós fechados, né? Antes de tudo começar o culto, e Deus, Ele, antigamente, era muito fácil você criar filhos, não era? Nossos pais criavam 10 filhos, né? Hoje é difícil, Hoje é difícil você criar um filho, 2, 3, 4, é difícil, né? E aí o Senhor me fez lembrar da criação. Hoje, a coisa difícil hoje também é você manter uma igreja na posição certa para ir para o céu. É ou não é? É difícil demais hoje. Hoje é difícil você manter uma igreja doutrinada, né? Uma igreja que busca a verdadeira fé, que busca o propósito. É muito difícil, por quê? Porque hoje tem muito atrativo que desvia você do caminho certo. Assim também, irmãos, antigamente a criação da nossa criação. Veja a sua criação sua lá atrás, é a criação que você tem nos seus filhos hoje. O negócio está só diminuindo, só na verdade está ficando pior. O Evangelho é a mesma coisa, porque você vê que Jesus chamou 12 discípulos da coisa, não foi? Olha a tribulação que ele passou com esses camaradas, sendo filho de Deus, vendo os milagres, vendo aquilo que Jesus fazia, e mesmo assim eram pessoas o quê? Atribuladas. Olha só, andando com o Filho de Deus. É verdade? Agora imagina a gente hoje, andamos com pessoas, né? Nós que buscamos o verdadeiro Evangelho de Cristo, que buscamos a verdadeira fé, que queremos, né, morar no céu, nós temos que andar com pessoas melhores que nós. Não pode. Por quê? Porque a influência do mal é muito fácil você sair, né? É difícil você adquirir o que é bom, mas o que é mal, você está de olhos, você está desviado. É ou não é? Por quê, irmãos? Porque o inimigo ele faz isso, né? E nós que buscamos a verdadeira
vencedor. Apesar da situação que você passa, que eu passo, que muitas das vezes nós falamos, agora acabou. Mas de repente a história que muda, né? Que primeiro vem o vento, vem a tempestade, mas depois vem o que? A bonança. E a situação ela muda. A situação ela muda quando você diz, chega, basta. Não é verdade? Porque a Bíblia me ensina, né? Se cresce somente, você fala para aquela pedra, sai e a pedra sai. Então, tudo que acontece, acontece primeiro dentro de mim para que venha acontecer do lado de fora. Então você tem que, se você, alguém, né, você trabalha numa empresa, e se alguém traz para você um problema, e fala para você, ó, Silvina, resolve esse problema aqui, resolve esse problema aí. Mas eu resolve. Então nós temos que resolver esse problema. Então, quando Jesus nos chamou, para isso. Você vê também, Deus vai lembrar também, quando Jesus curou 10, foi? 10 leprosos, veio só um só. Mas não era 10, era os outros 9, né? Quer dizer, você vê que ele curou 10 e veio somente um para agradecer. E esse que foi grato a Deus, ele também foi curado, também foi o quê? Salvo. E nesta noite, o que Deus tem para mim e para você? Salvação. Salvação. Está difícil? Está difícil, irmãos? Está muito difícil? Está difícil ou não? Porque você está no caminho certo. Ele vai dizer que não teremos aflições. Somente está difícil para aqueles que estão no caminho certo. Pergunta para esses grandões, está difícil para eles? Não está difícil para eles, não. Porque eles estão perdidos, né? Dentro da igreja. Agora, nós que buscamos a verdadeira fé, está difícil todos os dias. E vai ficar pior ainda? Vai ficar pior ainda. Por quê? Porque a peneira vai passar. Só vai mesmo ficar os verdadeiros, os fiéis, né? Porque Jesus curou 10, encontrou 1, misericórdia. Pelo menos 5, né? Pelo menos 6 ou 7, né? Mas só faltou 1, misericórdia. Olha só que ingratidão. E você acha que Jesus ele continua sendo a mesma pessoa? Não. Mesma pessoa. Porque é isso, o Evangelho de Cristo é isso, irmãos. Você tem que anunciar, você tem que pregar, mas se você não crê, irmão, sacode a poeira, manda marcha e vai para quem quer. Por quê? Igreja, hoje tem um monte de igreja, você escolhe a igreja que você quer ficar. Não é verdade? Mas a igreja verdadeira, a igreja santa, a igreja imaculada, irmãos, a igreja que quer morar no céu, essa igreja, ela vai renunciar a este mundo todos os dias, e essa igreja, ela vai ensinar para você que você tem que permanecer no caminho certo, você tem que permanecer no caminho da verdade, e muitas das vezes, irmãos, essa verdade vai machucar, vai doer, vai ter dia que você não vai querer vir para a igreja, porque isso é normal, vai ter dia que você vai estar doente, vai ter dia que vai acabar o dinheiro, vai acabar o gás, vai voltar o aluguel, vai voltar a água, mas em tudo isso, irmãos, nós somos mais que vencedor, porque precisa acontecer isso para quê? Para fortalecer o quê? O propósito dele na sua vida. Glória a Deus. O Evangelho de Cristo é isso, é transformação. Transformação. E essa transformação que ela faz por nós, nos fortalece. Nós estamos transformados, rocha, né? Nossa, como você está frio, nada consegue te abalar, nada consegue mexer com a tua fé, irmãos. Diga para mim nessa noite, o que aconteceu no tempo que Jesus estava aqui nessa terra? Alguma coisa mexeu com a sua fé? Mexeu ou não? Abalou ele? Vocês somos nós. Nós queremos ser imitadores de Cristo, né? O que ele diz? Seja o quê? Os meus imitadores. Aí tem um momento que fala, céu, ouviu, vai agora. E a fé verdadeira? A fé verdadeira mora em montanha. Somente os verdadeiros guerreiros, esses vão ver no céu. E é preciso nesta noite a gente que buscamos a verdadeira fé, que buscamos um propósito, ser alguém transformado de dentro para fora, né? Para que quando vier os falsos profetas, né? Os mentirosos, os caluniadores, você esteja assim por quê? Preparado para quê? Para não ser enganado. O único que nós devemos obedecer nesta noite, e o único que nós devemos andar com ele, nada mais que Jesus Cristo, né? Ele é o teu pastor, ele é o
e nada vai o que? Nos faltar. Nada vai nos faltar nesta noite, né? Te faltou uma coisa para você hoje? Faltou pão? Faltou café? Apesar de estar caro, faltou café? Não faltou café. Faltou arroz e feijão? Não faltou nada. Obrigada, Jesus. Agradeça a Deus. O Senhor é bom. Está difícil para você? Acho que está morrendo para você? Pega um vinho da África lá. Assista um vinho da África lá. Tem um cliente meu que ele tem um problema de pele, né? Sai uns ossos dele, dispostos a ficar fraco, começa a quebrar o osso. Aí tem um hospital aí, ele já fez cirurgia 2 vezes, mas volta sempre. Ele falou assim: rapaz, fui nesse hospital aí, eu fiquei sair de lá deprimido. Eu vi criança sem olho, criança sem braço, umas doenças que ninguém mostra, né? Ele falou assim: eu achava que estava doente, mas eu cheguei lá, eu não tenho nada. Tem um lugar aí que ele fala que a mídia não mostra, que é muito feio. É muito feio. Eu quero dizer para você nesta noite, irmãos e irmãos de Jesus Cristo, que você está muito bem, graças a Deus, né? Você está bem alimentado, você está bem doutrinado, né? Levante sua mão para o Senhor, agradeça a Deus pelo fogo de vida, por tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua família, no seu ministério, com Jesus Cristo, viu? Até esse exato momento, Deus tem cuidado da sua casa, tem cuidado da sua família, apesar que nós passamos durante o dia ou durante a semana, mas em tudo isso nós somos mais que vencedores, né? E até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? E até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, né? Tem nos dado nesta noite oportunidade, né? Para ter uma vida de transformação, uma vida de mudança. Mas para isso é necessário que você nesta noite possa praticar o verdadeiro Evangelho de Cristo, né? E eu não posso apresentar para você aquilo que eu não vivo. Como eu posso apresentar para você uma coisa que eu não vivo? Eu vivo, né, sempre buscando as coisas espirituais. Então eu vou falar para você sempre de coisas espirituais. Se você me chamar para falar de carro, eu falo de carro, eu conheço o carro. Não é verdade? Mas eu busco o reino do céu. Então sempre eu vou falar para você das coisas espirituais. E aí, se você não tiver a mesma visão, vai ser que nem futebol. Nós vamos entrar em contenda, em briga. Não é verdade? Irmãos. A visão espiritual, né? Existe um crente espiritual, assim como existe um crente carnal. E às vezes as ideias não batem, porque mundos diferentes. Olha só, criação diferente, irmão. A minha criação, para a criação do Pedro, a minha mente, meu pai, minha mãe, eu é diferente, as criação. Muitas vezes as ideias não batem. Então, quando eu venho pregar para você, eu vou falar sempre das coisas espiritual. Não é verdade? Porque eu fui para isso. É isso que Jesus quer para o homem ou para a mulher. Porque Ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, minha luta não é com você, minha luta é com o quê? As coisas espirituais, o adversário. Porque se eu orar para você, nós vamos ficar em briga, nós dois. Mas se eu não olhar para você, olhar para o meu adversário, eu vou entender que a sua luta é espiritual comigo e vice-versa, né? Então eu preciso ter o quê? Uma vida, espiritualidade, né? Uma alta, grande, né? Para que eu possa vencer o mal. Porque a Bíblia diz que o mal, ele está ao teu redor, ao meu redor, para quê? Para tentar nos matar. Mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, o Senhor está na casa nesta noite, né? O Senhor é aquele que nos guia, é aquele que nos transforma, é aquele que nos abençoa. O Senhor te deu poder, o Senhor te deu autoridade, o Senhor te deu revestimento. Olha só quantas coisas Deus te deu nesta noite, né? Para você fazer o quê? Combater o mal. Glória a Deus. É verdade? Aí Jesus vai para a cruz. Jesus chamou 12, né? Fez um monte de milagre, curou, ressuscitou. Quando ele foi para a cruz, estava sozinho. Filho de Deus sozinho. Andava com ele, foi para a cruz sozinho. E muitas das vezes, quando nós estamos sendo sozinhos, também sozinhos. Porque muitas das vezes, né, o que está em mim, você muitas das vezes você não quer. Na verdade, já incomoda muitas das vezes. Já aconteceu com você que tem pessoas que não falam com você? Não fiz nada para aquela pessoa que você não falou. Porque, na verdade, o que ele está em você incomoda o que está nele. Olha só. Pega uma coisa, água fria, água quente. Muitas das vezes, no final para aquela pessoa não percebe porque há uma perseguição, porque o que está em você não está naquela pessoa, mas o que está naquela pessoa está com você, só de você olhar e falar, nossa, bateu, aquele mundo fala, bateu o santo do outro, né?
céu. O céu é santo, o céu é santidade, né? O céu tem mudança? O céu não tem mudança, não. O céu continua sendo o céu. Só que o homem, por ser, né? O homem está querendo mudar as coisas de Deus. Não é isso, não, irmãos. Nós praticamos o verdadeiro Evangelho de Cristo, né? E o verdadeiro Evangelho de Cristo é transformação, né? De dentro para fora. Não queira mudar aquilo que Deus colocou dentro de você ou dentro de mim, porque só quem pode mudar a minha vida, a tua vida, é o Espírito Santo de Deus, né? Só quem pode mudar a tua história é nesta noite, e Ele tem uma transformação para mim e para você nesta noite. E essa transformação, irmãos, vai transformar a minha vida, vai transformar as pessoas que estão ao meu redor e também vai atrair as pessoas que estão aí fora. Por que a multidão seguia Jesus? Porque ela está clara. Ela não é. Onde ele ia fazer um milagre, a multidão ia atrás. É verdade? Por que aquela multidão estava ali esperando? A multidão estava precisamente em pão e peixe. Então as pessoas que vêm até Jesus, nós que buscamos o verdadeiro Evangelho de Cristo, qual que é a nossa preocupação nesta noite, irmãos? Qual que é a preocupação dos verdadeiros, né? De ser curado, ser liberto, né? Só que tem muitas pessoas que vêm para a igreja interessadas no seu socorro, naquilo que vem que Deus vai favorecer. É ou não é? O que mais tem hoje é a igreja. Eu vou para a igreja, eu quero que Deus mude a minha vida. Mas como que Deus vai mudar a sua vida e você não está com Ele? Como que Deus vai mudar a sua história se você está procurando somente que Deus mude a sua vida e mais nada? Jesus curou 10, você vem não vai agradecer. É verdade? E acontece na igreja de hoje. A igreja de hoje é isso. Eu preciso ir para a igreja porque eu preciso ter uma vida de transformação como homem ou mulher. Eu preciso, se eu quero morar no céu, se eu quero ter uma vida eterna, eu preciso mudar minha mente, meu coração, meu jeito de falar, de agir, de pensar. Eu preciso ser uma pessoa diferente. Sabe por quê, irmãos? Você acha que Jesus ele viu o mundo como você viu o mundo? Viu ou não? Viu não? E nós que buscamos o reino do céu, nós que buscamos a justiça de Deus, é a mesma coisa que acontece com nós. Mesmo que a gente seja perseguido ou caluniado, mas a gente tem a misericórdia de Cristo, né? Porque todos os dias, porque se não fosse a misericórdia de Cristo, todos nós seríamos o quê? Mortos já. Mesmo a gente estando na igreja, mas a misericórdia de Cristo ainda está sobre mim, você nesta noite. Porque mesmo a gente estando na igreja, a gente tem o que? O coração mau. E nós precisamos dessa mudança para nossa vida. Nós precisamos nesta noite desse encontro. E esse encontro, irmãos, vai trazer para mim e para você nesta noite vida e vida com abundância, né? Então seja nesta noite transformado pelo Espírito Santo de Deus, porque somente o Espírito Santo de Deus ele transforma a tua vida e muda a tua história. Mas que história que é essa, irmãos? Eu estou falando muito espiritual, a história verdadeira, né? Mudar a tua vida de dentro para fora, fazer de você uma nova criatura transformada, né? O homem, a mulher, não interessado naquilo que Deus pode fazer, mas interessado na tua salvação, interessado em fazer o que é certo, né? Interessado de fazer a obra de Deus, interessado em obedecer. Tudo isso aí nos coopera para o reino do céu, para que as coisas do Senhor prevaleçam, para que o poder de Deus prevaleça na tua vida. A Bíblia diz que Deus nos deu poder e autoridade, mas para isso acontecer na minha vida, eu preciso estar ligado com quem? Com o céu. O poder é meu, mas só vai acontecer se você estiver ligado com o céu. Se eu não buscar o reino do céu, a graça do Senhor Jesus Cristo, não vai acontecer nada. É que nem a oração, não é verdade? Eu vou orar para aquela pessoa, mas se você não crê, irmãos, isso não é uma oração mais nada. Não é verdade? A oração tem poder, quando mais se crê. Jesus, quando Jesus ia curar, falava, conforme o que é a tua fé, se você crê, você não crê. Então é isso, irmãos, a oração é essa. Você crê somente se você crê nesta noite. E o Evangelho verdadeiro é transformação. Vamos perseguir, vamos tentar nos matar, vamos tirar dos caminhos do Senhor, mas a gente perseverar, crendo, acreditando com fé, nós vamos permanecer em nome de Jesus Cristo, né? E aí as pessoas dizem, mas por que eles até agora, eles não desistiram, né? Não desistiram, acontece um monte de coisa, eles estão ainda pregando o Evangelho, irmãos. Por quê? Porque maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco, não adianta. Estamos perseguindo, porque estamos falando do meu céu. Ninguém joga árvore, ninguém joga pedra em árvore, não dá fruto. Diga para mim aí, né? Mas nesta noite, irmão, o Senhor nos chamou para que você gere o quê?
fruto e fruto do Espírito Santo de Deus, viu? Peça para Deus nessa noite, Senhor, muda a minha vida, Senhor, muda a minha vida, muda a minha vida, muda a minha história, porque eu tenho certeza que nessa noite Deus vai querer fazer essa transformação na sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado no nome de Jesus Cristo. Amém? Fique de pé com nós, vamos orar ao Senhor. Deus te louvado esta noite. São 8h40, né? Amanhã começa a nova semana. Hoje começa a nova semana, né? Você nessa noite, uma semana de paz, né? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Ora comigo, vamos orar pela nossa vida, né?